E aí, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Parabolic. Mais que isso, segunda-feira aí pra gente começar bem a semana. Bem-vindos ao Café Dialético. Deixa eu só tirar aqui a vibração do celular. Estamos aqui no nosso, vou tomar de novo meu golinho aqui, no nosso cafezinho dialético, hoje pra falar algum tema. E é um tema que inclusive foi programado, esse eu não posso dizer que, esse aqui eu cheguei sem nada, porque na verdade eu já queria falar dele há algum tempo atrás, mas estou falando agora com vocês. Esse tema do café dialético hoje é sobre aprendizado, utilizando logicamente a minha experiência como forma de aprendizado, que é a pessoa que eu mais conhece sou eu mesmo. O quanto que eu tenho amadurecido no aprendizado. Quando eu falo aprendizado, é aprender qualquer coisa, ou melhor dizendo, alguma coisa que eu esteja interessado, ou uma coisa que eu sempre quis aprender. Quando eu era menino, eu vou contar a história. Pedro, conta a história. Senta que lá vem a história. Hoje eu não vou ficar falando de história da minha vida amorosa pra vocês, não. Até primeiro porque ela é zero, né, atualmente. E também porque essa história... Vambora. Eu sei que a Rebeca me sacaneia quando eu falo essas coisas aí. Ela sempre coloca algum meme. Bota um remake pra mim que eu não lembro. Rebeca Editora, vocês já sabem, né? Porque dia a Rebeca tem que aparecer aí, mostrar um vídeo aí. Gente, então é o seguinte. Quando eu era menino, quando eu tinha, acho que 15 anos, eu comecei a fazer aula de violão. Aprendi violão. Com 14 para 15 anos, ao mesmo tempo que eu fazia aula de violão, eu fazia aula de percussão. Olha que legal. Eu era um menino meio que... bem rebelde, assim, sabe? Rebelde não no sentido de não gostava de estudar e tal. Então minha mãe, ela tentava achar algumas maneiras de eu tentar desenvolver um pouco mais e tal. Era muito tímido e tal. Então eu comecei a estudar violão e junto com percussão, eu fazia aula de bongô, pra vocês terem noção. E eu já tava gostando dos rockzinhos, né, do rock and roll. Isso por influência do meu irmão. Meu irmão tinha uma vasta coleção de discos, né? É mais bonito falar disco, era CD, tá? Mas é muito mais bonito você falar disco, tá? Fica a dica pra você, quando você quer mostrar aí que você é uma pessoa mais... Você fala assim, eu tenho esses discos. Não, mas é CD. Não, CD é feio falar, fala disco. E aí, meu irmão tinha uma boa coleção, variada, inclusive, que ia de Legião Urbana, The Doors, a Nirvana... passando por várias coisas. Acho que ele ainda tem. E aí, influenciado por isso. Eu gostava de um reggaezinho, né? Gostava de um reggae. E é isso que eu ganho uma guitarrinha. Ganhei uma guitarra da minha mãe aos 16 anos. Era uma guitarrinha simples e tal, mas que eu adorava essa guitarra. E aí eu já não estava mais fazendo nem aula de violão, nem aula de bongô, de percussão, não fazia nada. Tinha inclusive mudado de cidade. E aí eu comecei a tocar nas primeiras bandinhas, assim, sabe? Só que eu era adolescente, até os 18 anos eu toquei, acho que até os 23 anos eu toquei na banda com meu irmão, uma banda que durou até pouco tempo atrás, acho que até existe ainda, mas que basicamente trocou a formação. E assim, depois de adulto, depois de velho, assim, eu percebi o quanto que eu era ruim. Desculpa, mas eu era ruim. What's up? You take requests? Sure. Please stop. Por que eu tô falando isso, gente? Eu parei de estudar, eu estudei muito pouco. E eu não dei muita bola, sabe? Eu não dei muita bola pro estudo. Aí eu percebi que naquele período, bem mais jovem, eu queria tocar. Eu queria formar banda. Era muito difícil formar banda, pra quem quer formar banda aí no comecinho. Olha os cachorrinhos. Woody! Vem cá, filho. Ele vai latir porque ele viu o gatinho lá embaixo tomando sol, e ele tá tomando sol também. Formar banda, era difícil achar um baterista. Eu cheguei em alguns momentos até a tocar contrabaixo, mas não tocava nada, gente. A gente queria tocar. E assim, eu lembro que a gente ensaiava, e assim, com instrumentos precários e tal. E a gente tocava nada. E aí a gente queria, por exemplo, tinha um evento na escola, no colégio, assim, tinha um festivalzinho, a gente ia, assim, com a cara e com a coragem tocar no festival. E era tosco, ninguém curtia, ninguém ligava, assim. Você tinha bandas de pessoas até mais novas que a gente, que
porque o pessoal curtia e tal, mas a gente era meio que jogadão, assim, largadão. A gente falava que era punk rock e tal. Eu já gostava do punk, logicamente, e meio que o punk era um subterfúgio, assim, uma saída pra tocar mal, na minha opinião. Assim. Não tô falando que punk toca mal, porque eu gosto de punk pra caramba, entendeu? Mas você tem uma linguagem mais simples que eu ainda vou fazer vídeo no canal sobre a linguagem do punk. Tá? Talvez eu faça aqui no Insta. No sentido de você não ter... Porque a oposição que a gente via do punk naquele período era o metal melódico com solos de guitarra extremamente exagerados, e a gente não curtia isso. A gente gostava do punk, e a gente não tocava só punk, a gente tocava também um pós-punk também, que era muito bacana, e eu gosto bastante, na verdade. Só que eu fui crescendo, fui perdendo o gosto disso, sabe? Eu fui fazer faculdade, fui estudar outras coisas, fui perdendo o gosto. E nunca mais, assim, se eu pegasse num violão, assim, o dedo tava duro, eu não conseguia. Tinha um momento até que eu tava tocando um pouquinho melhor, mas o dedo tava duro, falta de treino, falta de estudo. Treino não, estudo, né? Até que depois de maduro, e isso eu tô dando um exemplo da guitarra, mas assim, de instrumentos musicais. Mas depois de maduro, já passei por outras situações também, nesse sentido de não saber muita coisa e depois conseguir aprender um pouco mais. Eu resolvi, e isso é atual aqui em São Paulo, resolvi recuperar alguma coisa nesse período, mas de uma outra forma. É basicamente um recomeço. Comprei um equipamento, bem simples na verdade, mas é um equipamento para estudo. Comprei uma guitarrinha, né? Eu não vou comprar uma Fender para poder estudar, tá? Uma Fender americana, né? Eu não vou comprar uma Fender, logicamente. Sabe, se um dia eu comprar uma Fender, quer dizer que eu tô de fato tocando mesmo, né? Uma guitarra Fender, tô falando. Vontade não falta, eu sei que ela é mais bonita, que ela é linda, na minha opinião. Né? Mas pra que eu vou tocar uma Fender sendo todo enferrujado desse jeito? Eu preciso estudar. E aí eu comprei um equipamento mais básico, mais simples, fiz um investimento e tô estudando. Só que aí é legal isso que eu quero dizer, porque isso aí serve para tudo. Eu estou estudando sem tentar passar na frente das lições. E é legal quando você encontra um professor. Eu ainda não estou fazendo aulas, eu estou estudando por conta, mas eu vou fazer aulas. Eu pretendo agora fazer aulas online, é claro, estou vendo professores e tal. Para isso, para eu ter um acompanhamento, logicamente, para valorizar inclusive a profissão professora, que faz muita diferença. Isso faz muita diferença do que tocar sozinho, tá, gente? Isso faz diferença demais. Eu sou professor, eu sei disso. Então, eu tenho estudado, sabe? Mas, assim, aos poucos, por exemplo, eu tenho tempos que eu tenho feito exercício para poder abrir a mão, sabe? Para não ficar com aquela mão dura, para poder fazer as minhas escalinhas, cada dia um pouquinho mais complexo. E cada dia vai ficando um pouco mais complexo para mim. Você vai olhar para mim e fala, pessoal, por que você não posta vídeo seu tocando no Instagram aqui? Direitos autorais, mas também porque não acho que não é o momento, sabe? Nem sei se o objetivo também não é postar aqui no canal no YouTube vídeo de eu tocando. No Instagram talvez, já postei alguns stories lá, mas é uma coisa muito lenta. Então é cada passo uma lição, sem passar na frente. Aí eu lembro, por exemplo, quando eu era professor presencial, eu lembro ainda mais novinho, lá para 2010, alguma coisa assim. A gente toma até o gole. Eu lembro que uma vez, quando eu queria tocar, eu quis fazer umas músicas na sala de aula, eu comprei um cavaquinho. Eu não sabia tocar cavaquinho. Eu não sei tocar cavaquinho. Mas eu lembro que eu fiz umas lições e aprendi 4, 5 acordes no cavaquinho, acordes maiores no cavaquinho, que era suficiente para eu compor as músicas. E eu tocava na sala de aula essas músicas, sempre baseado lá em 4, 5 acordes, ou 3 acordes, alguma coisa assim. Eu tocava cavaquinho? Não. Eu fiz ali um barulho, com algumas coisas, alguns momentos tinha até uma sonoridade. Mas eu tentei passar por cima, porque eu estava empolgado mesmo de fazer a música, mas não de aprender o instrumento. Agora, nesse momento, um momento mais maduro, sabe? Nesse processo que eu estou passando, eu quero aprender um instrumento. E você sabe que é um aprendizado. Quando a gente está sempre aprendendo, a cabeça vai se movimentando de forma saudável, logicamente. O seu cérebro não envelhece tão cedo, sabe? Você está sempre em processo. Olha lá, os dois estão deitados ali. O seu cérebro não envelhece tão cedo. Opa, filho, vem cá, parou.
tá? É ligar a câmera e vai, né? Hoje é sexta-feira, eles estão tomando um solzinho aqui na janela. Então aprender esse instrumento acho que é muito importante, como uma forma de fazer a gente se movimentar, fazer a nossa cabeça se movimentar. Então é sempre legal, mesmo hoje, aos 39 anos de idade, eu tô aprendendo. Não é só isso que eu tô fazendo não, tá? Uma leitura é muito importante, se aprender coisas novas dentro da sua área ou não. Eu já falei pra vocês, inclusive, eu falei em redes sociais, por isso que se você não me segue em redes sociais, você tá perdendo. Porque eu já falei isso no começo, no primeiro semestre, que eu estava cursando geografia. Vocês sabiam disso que eu tô cursando à distância? À distância. Eu tô cursando geografia. Por quê? Porque eu quero aprender geografia. De repente trazer alguma coisa de geografia pra cá. Não posso falar isso do dia pra noite, amanhã. Eu tenho que entender a geografia. Porque é uma disciplina, é uma ciência muito importante. Mas calma. Sabe? Coisas que poderiam parecer tão difíceis, se você for repartindo, fazendo ponto por ponto. É assim numa música, quando você quer tirar uma música, por exemplo, no instrumento. Você vai pegar, a não ser que você seja o cara dos instrumentos musicais, o musicista, pá, entendeu? Uma música, você pega uma música, por exemplo, que ela tem várias partes que são diferentes, é parte por parte. A teoria musical é parte por parte. O aprendizado é parte por parte. E eu queria ter essa paciência lá atrás. Essa forma de pensar lá atrás. Antes de querer conquistar o mundo, tocar guitarra e sair, descer de um palco e todo mundo querer vir conversar comigo. Isso não acontecia. Não acontecia porque eu era tosco. Entendeu? Não aconteceu porque eu era tosco. Eu me achava o astro do rock and roll, né? do punk rock, né? Falando bonito, né? Tipo, já viu o Luiz Carlos Júnior, o apresentador do Sport TV, que fala assim: essa música é do punk rock! Fala desse jeito assim, né? Lédio Carmona! É isso. A questão do aprendizado é ponto por ponto. E eu acho que talvez hoje, com essa capacidade, tenho aprendido. Eu tô com mais tranquilidade, você respirar fundo, eu não preciso passar essa lição. É importante que eu assista essa lição. Se eu vejo algum vídeo, se eu vejo alguma matéria, é importante que eu tente fazer isso. Por mais que pareça às vezes muito simples para mim, peraí, vamos ver se eu lembro de fato, se eu soubesse. Isso aí eu já sei, será que eu lembro? Eu sei, vamos passar para frente, tá bem feito, vamos passar para frente. Eu acho que tudo é assim. Eu vou dar um exemplo para vocês, um outro exemplo da minha vida. Eu acho que foi em 2014. Eu estava muito triste com a minha profissão professor, por conta daquilo tudo que eu já falei para vocês. Não é esse o assunto da aula, de dar muita aula, pouca valorização, não tinha o canal no YouTube ainda e tal. Eu queria mudar de profissão. Eu comecei a cursar, olha só, uma faculdade que assim tem nada a ver com história. Eu comecei a cursar análise e desenvolvimento de sistemas online, ok, porque eu não tinha tempo. Eu falei, será que eu vou aprender a mexer com análise de desenvolvimento de sistemas? E comecei a fazer. Em 2014, gente, os vídeos que tinham na faculdade online eram meio 360p, era um negócio horrível e tal. Mas tinha lá o seu aprendizado, né? Eu não gostava muito da didática e tal, mas tinha um aprendizado. Vocês acreditam que eu comecei a aprender? Sabe, eu comecei a aprender a análise de desenvolvimento de sistemas, eu comecei a aprender a fazer alguns códigos, comecei a aprender uma matemática ali, alguma coisa assim, tudo que tinha em volta ali que precisava aprender. Por que eu parei? Eu parei porque eu não tinha esse tempo, porque eu trabalhava 14 horas, então eu chegava, eu tinha que assistir a todas as aulas no sábado, e eu ficava muito cansado naquele tempo. Hoje eu poderia voltar, mas eu não tenho mais interesse, porque eu estou fazendo outras coisas, e prefiro investir muito mais aqui com vocês, sabe? Na plataforma do professor Ferreto que eu tenho muito orgulho, vocês sabem disso. Mas é legal você pensar assim, sabe? E você não precisa, eu poderia falar assim, quando você está mais maduro, a maturidade, você consegue entender isso melhor. Mas não precisa esperar a maturidade, é uma questão de você... Eu sei mil vezes que nem todo mundo tem essa condição, tá? Na verdade, muita gente não tem. Mas se você tem, dá pra você fazer, sabe? Respira fundo. É ponto por ponto. Quando você vai fazer uma pesquisa histórica, quando você vai uma pesquisa acadêmica, as primeiras mesmo, no tempo de graduação ou pós-graduação mesmo, você sabe que é uma construção, é ponto por ponto. Você começa a saber de alguma coisa, você pega outra. Às vezes você sabe alguma coisa mais lá na frente, mas você ainda não tem o elo para ligar esses pontos. Você vai... Eu lembro das aulas de metodologia de pesquisa que a professora falava, trabalho de formiguinha. E tudo na vida é um trabalho de formiguinha. Então não adianta você pegar, por exemplo... falando do canal do YouTube, para fazer uma relação com isso também, que eu acho legal,
O meu canal, vocês sabem que o canal Parabólica tem 640 mil inscritos no momento que está saindo esse vídeo, e eu acho que isso é bastante coisa, eu fico muito feliz com isso. Eu acho que é o canal de ciências humanas que mais posta conteúdo no Brasil, eu não tenho dúvida, talvez no mundo, ó. Mas assim, não tô falando que é o maior, nem o maior número de inscritos, nem o melhor, mas é o que mais posta conteúdo, porque você sabe que aqui é compulsivo, né, na postagem, já foi mais até. Quando sai um vídeo meu, por exemplo, sai lá, por exemplo, uma guerra do Afeganistão. Essa não, porque essa tava tendo muita repercussão. Mas sai, por exemplo, Primavera dos Povos Árabes. Ou Guerra Fria. Quando sai o vídeo, o número de visualizações não é muito grande no meu canal na hora que sai. Ele até consegue ter um número bacana, porque, sabe, a gente já consegue ter um pouquinho mais de promoção, um pouquinho mais de status dentro da plataforma. Mas o canal Parabólica ele tem essas visualizações, esse engajamento mais a longo prazo. Por quê? Porque às vezes você, estudante, está lá numa playlist que está lá em História Antiga, e aí quando lança um negócio da história contemporânea, na parte da história contemporânea, você pensa, eu ainda não cheguei ali, então não preciso assistir isso agora. Mas depois você vai assistir, se você continuar pelo canal, logicamente. Então, assim, o canal Parabólica é bem interessante. Não é um vídeo. Os vídeos, pelo menos a maioria deles, de conteúdo, eles não são datados. Eu não vou comentar o governo, algum evento que aconteceu, que assim, daqui uma semana já não tem mais sentido eu ver isso, porque mudou a matéria, daqui 2 semanas, daqui 3 semanas, tem muito canal que faz isso, e faz isso com muitos méritos, né? Apesar de eu não gostar muito desse tipo de conteúdo, não acompanhar, o pessoal faz isso muito bem, com maestria. O canal Parabólica não. Porque é um processo, você não vai conseguir entender, inclusive, por exemplo, você não vai conseguir entender a motivação do Brasil colonial, motivação portuguesa do Brasil colonial, se você não entender o que é o Estado Nacional Português, o que é o mercantilismo. Então é ponto por ponto. E assim foi com as minhas aulas de guitarra, é assim que eu tô aprendendo, sabe? É legal, porque você tem vontade de pegar, você percebe a evolução. Quando você percebe o processo de evolução, é muito gostoso. Você percebe, poxa, você começa a lembrar, pô, eu não estava conseguindo fazer esse movimento, não estava conseguindo entender essa teoria, não estava conseguindo entender essa escala. Eu estava lento, tô mais rápido, não que rapidez seja sinônimo de qualidade, necessariamente. Mas é legal isso, sabe? Inclusive esse vídeo é uma dica para vocês, tenham paciência, sabe? Para você que tem essa possibilidade, tenha paciência. É muito estranho falar isso chegando perto do Enem, mas isso aqui serve para outros meses, para outros anos também, para tudo. Não só para o estudo, mas para outras coisas do aprendizado. Eu lembro, e aí assim, eu não tenho. Você sabe que eu já falei isso, eu não tenho problema nenhum de falar sobre isso. Porque eu vou falar do meu. Isso faz parte da minha história. E por fazer parte da minha história eu tenho que falar, ou eu, pelo menos se eu quiser falar eu posso, né? Não é que eu tenho que falar. A minha ex-companheira, ela foi fazer psicologia depois de adulta. A gente estava no meio do casamento, ela entrou na faculdade de psicologia, mas entrou toda preocupada, será que eu vou gostar? Ou será que vai ter muita gente mais nova do que eu, que vai saber muito mais, eu vou ficar para trás? Não, vamos lá. Aí eu lembro que eu fui com ela no dia da matrícula, a gente ficou o dia inteiro, inclusive, fazer essa matrícula. E a coordenadora falou coisas que são muito importantes que servem para muita gente. Falou assim, psicologia é um curso, acho que todo curso tem suas qualidades, tá? Você é um curso para entender o ser humano, tal, aquela coisa toda. Falou, fez um discurso, tal, fez a propaganda do curso, logicamente. Falou assim, é legal você cursar psicologia já depois de ter tido uma graduação, depois de adulta. Não estou falando que mais novos, claro que podem fazer, podem, né? Mas porque com uma cabeça um pouco mais madura, você vai entender, às vezes, melhor, você vai compreender melhor e você vai aproveitar. E foi o que aconteceu, ela apaixonou pelo curso, assim, e eu diria para vocês, na primeira semana ela já estava extremamente empolgada com o curso e eu não sei se ela se formou ou não se formou, porque a gente não tem mais esse contato. Mas eu tenho certeza que se ela se formou, ela já é uma grande profissional. E se ela vai se formar, porque ela está para se formar, ela vai ser uma grande profissional, porque ela teve paixão e ela teve a paciência de estudar, de frequentar, era presencial, de frequentar as aulas, de fazer novas amizades, sabe? Não teve aquele negócio, às vezes você não tá afim, mas ali não foi, assim, porque ela gostou do que estava fazendo, sabe? Então eu acho muito bacana, eu valorizo muito isso. Bom, é isso. O café já esfriou, na verdade.
fico feliz, queria trazer esse tema aqui pra vocês. É o meu processo, por exemplo, na academia. Eu acho que sempre você vai começar a achar exemplo total. Nos treinos, né? Não na academia, nos treinos. Eu tô forte, aquela coisa toda. Não. Mas o meu corpo já tá fazendo diferença. E como que ele tá fazendo diferença? Eu tô indo parte por parte. Eu tô tendo a paciência. Vocês têm noção que tem 4... Você já tá falando com o meu professor, que é excelente. Tem 4 meses que eu tô aqui treinando com vocês. Eu tô sentindo diferença no meu corpo. Não é só na questão estética, mas na questão de entender o meu corpo. Ele falou, 4 meses já? Eu falei assim, 4 meses. Assim, e eu... É ponto por ponto. A primeira aula foi para desistir. Eu passei mal. E ele falou, calma, isso acontece, vamos cuidar. Ele foi lá, me tratou na hora lá, que eu tava meio que passando mal. Ele falou, e ele sempre falou, será que volta? Voltei, sabe? Fui, porque eu quero. E cada hora que eu saio do meu treino, que eu sinto o meu corpo se modificando para melhor, por questão de saúde, eu falo, eu não quero sair disso. Tá muito bom, sabe? Eu quero continuar nesse processo. É isso, gente. Agora acabou sim o cafezinho. Mas eu vou ficando por aqui. Eu amo vocês e é de todo coração. Olha só. Com a nossa capivara da sorte, do amor. Grande beijo. Fui!